Glória a Deus, bom dia. Paz seja com todos. Que alegria poder estar aqui, irmãos, nesse frio de Orlando, conhecendo uma igreja tão acolhedora e tão quente, tão cheia de Deus aqui, amém? Pastor Léo, pastora, muito obrigado. De verdade é um prazer conhecer vocês aqui. Nós nos sentimos muito honrados, muito felizes de conhecer esse povo brasileiro feliz, cheio do Espírito Santo aqui, cheio de Deus. Somos ali de Uberaba, Minas Gerais. Alguém aqui conhece Uberaba? Tem uns aí, ó. Nós vai. Glória a Deus, o Senhor nos levantou ali para iniciar um projeto, uma obra, e graças a Deus tem sido algo único, algo maravilhoso. E estamos felizes porque temos o entendimento que somos apenas um instrumento daquilo que Deus quer fazer. Então, o Senhor colocou no meu coração hoje uma palavra. Eu pensei, o que pregar para esse povo? Afinal de contas, vocês têm um mestre como pastor e líder aqui. Mas o Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu creio que de verdade vai falar com você. Antes disso, deixa eu passar para a mulher da minha vida aqui, para a pastora Regiane. Deixa ela cumprimentar vocês. Bom dia, paz seja convosco. Que alegria estar aqui com vocês. Também me sinto muito honrado nessa igreja tão avivada, nessa igreja fantástica, que também é uma referência para nós. Eu sigo vocês, sigo a pastora, sigo o pastor, sigo esta igreja. E é uma alegria muito grande estar aqui. Trabalho também como enfermeira no Hospital de Clínicas. Quem conhece Uberaba, né? Conhece o Hospital Escola. E estamos ali servindo ao Senhor também no pastoreio. Levanta suas mãos, quero cantar só um refrão com vocês. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Você pode dizer mais uma vez? Diga! Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só para eu saber, tem alguém pentecostal aqui? Glória a Deus. É você que eu estava procurando. Aleluia. Trouxe tua Bíblia? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Pô, que negócio legal esse aqui, hein? Acho que no Brasil não chegou isso não, viu? Lucas capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 12. Vai aparecer aqui ou não? Yes. Sim? Apareceu. Vou ler minha versão aqui. Eu estou na Ara. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, lhe suplicou: Senhor, se o Senhor quiser, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, lhe tocou, dizendo: eu quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse: mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Oremos. Bom dia, Espírito Santo. Graças nós te damos pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida, Deus. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Deus, e que nessa manhã de domingo, Deus, onde nós estamos começando a melhor semana da nossa vida, Deus, que o nosso coração seja uma boa terra para receber a semente da tua palavra, Deus. Que a tua palavra nos dê direção,
Que a Tua palavra, Deus, aponte o nosso caminho, Deus. Que a Tua palavra nos confronte, mas que ela nos movimente para viver o sobrenatural, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, Senhor, desfrutando do banquete da Tua palavra, tenha liberdade para se mover no nosso meio, liberdade para curar, liberdade para restaurar. Se alguém entrou aqui caído, Deus, liberdade, Senhor, para o Senhor erguer e levantar, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que ninguém saia dessa celebração da mesma forma que chegou, Deus, mas que nós venhamos sair daqui hoje cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu Santo Espírito, Deus. E queremos Te fazer um pedido aqui nessa manhã, Deus. Enquanto nós estamos aqui desfrutando do banquete da Tua palavra, envia os Teus anjos poderosos lá na nossa casa, Senhor, e tira dali tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou, Deus, e deixa ali a Tua alegria, a Tua paz e a Tua provisão. Que todos saibam que a nossa casa é casa de provisão, porque ali o Senhor está. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar glorificando o nome dEle. Glória a Deus. Irmãos, hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre algo que acredito que todos aqui já viveram e não gostariam de viver. Pessoas que viveram nas suas vidas acontecimentos que você fala assim: poxa vida, eu nunca sonhei em viver isso, eu nunca quis passar por isso. Acontecimentos que nós não entendemos o porquê. Por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz para merecer isso? Perdas que não se justificam. Perdas que quando você olha assim, você fala: por quê? Perdas que não se justificam, que parece que ela não tem uma raiz, parece que ela não tem um fundamento. E aí vem um religioso e fala assim: é porque ele pecou, porque o pai pecou, porque a mãe pecou. E na verdade nós ficamos procurando respostas. O meu testemunho é sobre isso. Eu sou hoje uma pessoa que, depois que conheci a igreja, consegui, pastor Léo, vencer a depressão. O meu pai, quando eu tinha menos de 2 anos, ele cometeu suicídio. E a minha vida foi uma vida muito difícil, extremamente difícil, em todas as áreas que você possa imaginar. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe se casou novamente, casou com uma alcoólatra, e a gente sofreu muito. Esse cara deixava a gente passar necessidade, esse cara judiava muito de mim, da minha mãe, e eu ficava olhando para trás e perguntando: por quê? Eu me lembro que ia para a escola no Dia dos Pais, fazia lembrancinha para os pais, e como todas as crianças, eu também fazia a minha lembrancinha para o meu pai. Mas no caminho de casa, eu pegava aquela lembrancinha, embolava e jogava fora, porque eu sabia que eu ia chegar em casa e meu pai não estaria ali. Por mais que a minha mãe foi mãe e pai, mas o pai tem o seu espaço, tem o seu papel. E eu olhava para trás e perguntava: poxa vida, por que comigo? Vendo todos os meus amigos ali felizes, vendo os meus amigos amparados, protegidos, eu perguntava: por que comigo? Por quê? Será que esse cara não pensou em mim? Será que ele não pensou no meu futuro, no futuro da minha mãe? Quero falar hoje para pessoas que às vezes são acometidas por doenças que você pergunta por quê. Um tumor de repente aparece e a pergunta talvez é: por que eu não mereço passar por isso? Pessoas que passam por decepções com outras pessoas, e a pergunta continua a mesma: por quê? Por quê? Por quê? A nossa vida, afinal de contas, ela é cheias de porquês. Cheias de porquês. Mas eu vim ser uma resposta de Deus para a tua vida hoje. E o céu tem uma resposta para nos dar, apesar dos nossos porquês. É que muitas das vezes, antes de nós marcarmos a história, Deus permite a história nos marcar. Antes de marcarmos a história, Deus permite a história nos marcar. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma prova viva do texto que diz: no lugar da vossa vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Em todas as áreas que o diabo me envergonhou, em todas as áreas que o diabo me humilhou,
seja na parte financeira, seja na parte familiar, seja na parte física, em todas as áreas que o diabo me envergonhou, o Senhor me deu dupla honra. Hoje, o menino que aos domingos como esse, uma hora dessa, estava um dos meus vizinhos, pedindo um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de comida, para eu e minha mãe e os meus irmãos podermos comer. Hoje me tornei um homem próspero, um homem que vive a prosperidade, tem a prosperidade dentro da minha casa. O menino que viu a história do pai sendo contada como um homem que cometeu suicídio. O menino que passeou pelo quarto da depressão, e eu sei literalmente o que é o vazio da depressão. Eu sei o que é o quarto da depressão, eu sei o que é o buraco da depressão. Só que hoje, esse menino, só no ano de 2023, nós batizamos em Uberaba mais de 700 pessoas. Pastor, o que é isso? É um menino que já subiu no alto do prédio planejando o suicídio. Hoje Deus usa esse menino para poder participar da vida, para poder gerar vida na vida de outras pessoas, para poder transformar a vida de outras pessoas. Então hoje, no lugar da minha vergonha, exatamente no lugar, não é em outro, é no lugar da minha vergonha, eu posso dizer, o Senhor tem me dado dupla honra. E levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei a área que o inimigo te envergonhou, eu não sei a área que ele envergonhou a tua família, mas eu vim aqui ser boca de Deus sobre a tua história. E no lugar da tua vergonha, sim, queira o inferno ou não, o Senhor te dará dupla honra na tua saúde, dupla honra na tua família, dupla honra na tua casa, dupla honra nos teus negócios, dupla honra no teu ministério, na tua área financeira, na tua área sentimental. Eu declaro isso em nome de Jesus. Tem alguém em Orlando para dizer amém? Aleluia. Só que o detalhe é que antes de você marcar a história, Deus permite a história marcar você. Você fala assim, pastor, por quê? Para que você tenha um testemunho para contar. Hoje eu posso dizer, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou o Eduardo, Jesus me transformou. Só que hoje eu conto isso, só que lá atrás eu não entendia. Eu não entendi o porquê, eu não entendi os motivos, eu não entendi o que Deus tinha comigo. Na verdade eu achava que Deus tinha se esquecido de mim, porque várias vezes eu planejei o meu suicídio, mas eu não sabia. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que outros homens e outras mulheres de Deus também passaram por isso. Um dia, Davi estava no pasto, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai, quando de repente apareceu um urso. E a Bíblia diz que Davi foi para cima daquele urso, porque nas ovelhas do pai ninguém toca. Ele foi proteger as ovelhas do pai, ele foi para cima, e a Bíblia diz que ele venceu o urso. Não entendendo por quê. Os seus irmãos, estão ali treinando, ficando cada vez mais fortes, mais preparados na espada, para lutar e tal, e ele ali. Só que um outro dia, Davi também estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando de repente, sem justificativa, aparece um leão. E o leão vai pegar as ovelhas do pai de Davi, de Jessé. E Davi, vendo aquilo, disse, nas ovelhas do pai ninguém toca. Ele foi para cima do leão e venceu o leão. Imagina Davi. Poxa vida, meus irmãos têm uma outra vida, e por que eu tenho essa daqui? Os meus irmãos têm uma vida de guerreiro, e por que isso daqui? Só que um dia, aquilo que era inexplicável passa a ter explicação. Porque um belo dia, Davi teve que ir servir os seus irmãos, porque existe um milagre no servir pessoas. Servir pessoas é fonte de milagre. Um dia, Davi foi até o campo servir os seus irmãos, quando de repente está do outro lado um gigante filisteu dizendo assim, olhando e dizendo assim, ei, não tem ninguém daí para me enfrentar não? Davi olhando aquela situação, percebendo aquilo, quando de repente Davi fala assim, ei, ninguém vai encarar ele, não, ele é muito forte, ele é muito grande, ninguém consegue. Peraí, eu vou. Aí as pessoas dizem, não, mas você não pode, Davi. Você não pode, você é muito pequeno. Aí Davi fala assim, espera aí. Teve um dia que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai,
quando de repente apareceu o urso. E eu fui para cima do urso e venci o urso. Teve um outro dia que eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e de repente apareceu o leão. Eu fui para cima do leão e eu venci o leão. E porque um dia eu venci o leão, porque um dia eu venci o urso, isso me qualificou para hoje enfrentar esse gigante. Pastor, o que é isso? É porque às vezes Deus permite a história te marcar antes de você marcar a história. Tem coisas que você viveu lá atrás e não se justificam. Tem coisas que você viveu lá atrás e você não consegue explicações para aquilo. Mas Deus, dentro da tua vontade permissiva, Ele permitiu aquilo para te qualificar. Porque um dia Deus iria usar o teu passado para ser o teu testemunho. No dia do gigante, no dia do leão, Davi não entendeu por quê. No dia do urso, Davi não entendeu por quê. Mas no dia de Golias, Davi entendeu o motivo do leão, o motivo do urso. Ei, tem coisas que você viveu lá atrás e você não entendeu por quê. Mas você está hoje aqui recebendo uma palavra. Filho e filha, necessariamente eu precisei deixar a história te marcar, porque chegará a hora de você marcar a história. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, as boas e as ruins, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas que andam segundo o seu propósito. Continue andando no propósito de Deus. Continue vivendo o propósito de Deus. Continue honrando e servindo a Deus, porque Deus está usando tudo a teu favor para te levar para o lugar para onde Ele quer. Só que às vezes, antes de marcar a história, Deus permite a história te marcar. Nós buscamos respostas, nós temos os porquês. Só que Isaías capítulo 64, verso 4 diz assim: que o Senhor trabalha para quem nele confia. Confiar é continuar. Confiar é permanecer. Deus trabalha para quem nele descansa. Porque muitas das vezes a fé que me leva a fazer é a fé que me leva a descansar. Ouvimos aqui uma palavra sobre generosidade. Ninguém lança a semente e fica ali, vigiando a semente para ela crescer. Mas quando você lança a semente, você descansa, que certamente virá chuva no tempo certo. E aquela semente irá nascer, crescer e dar muitos e muitos frutos. Deus trabalha para quem nele confia. Que você continue confiando em Deus, crendo em Deus, perseverando no amor, no servir, perseverando nas orações, perseverando no propósito. Porque por mais que você não entenda hoje o porquê, e se a palavra de Deus diz, assim nós cremos, está tudo contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que a fé te leve a continuar. Que a fé te leve a fazer a você permanecer. Que a fé te sustente nos dias mais difíceis. E no dia que der vontade de chutar o balde, no dia que der vontade de voltar para a velha vida, no dia que talvez o inimigo tentar te empurrar para o quarto da depressão, você se lembre: existe um propósito em todas as coisas. É que às vezes, antes de marcar a história, Deus permite a história marcar você, para que você possa ter um testemunho para contar. O detalhe, pastor Léo, que tem muita gente dentro da igreja que se tornou contador de histórias. E a Bíblia não nos chama para ser contadores de histórias. A Bíblia nos chama para ser contadores de testemunhos. Tem gente contando: poxa vida, lá na vida do fulano aconteceu, na casa do fulano aconteceu, na família dele aconteceu. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer na tua, vou fazer na dele também, para você se alegrar. Mas eu vou fazer na tua casa, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na tua história, eu vou fazer na tua família, vou fazer na tua vida financeira, eu vou fazer na tua saúde, para que você não vive uma vida de contador de histórias, mas que você tenha um testemunho para contar. E você dizer: eu posso dizer que o Senhor mudou a minha vida, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me prosperou, Ele me libertou, Ele me trouxe alegria. E hoje eu tenho uma razão para viver, e a minha razão se chama Jesus. O detalhe é que, antes de marcar a história, Deus permite a história marcar você. Só que uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que se Deus trabalha para quem nele confia, Deus continua do mesmo jeito, soberano, forte, todo-poderoso. Sabe o que eu aprendo com a palavra? Que o meu desespero não desespera Deus. Que o meu desespero não desespera Deus.
que a minha crise não coloca um céu em crise, que a minha vontade de desistir não faz Deus mudar o projeto. Sabe por quê? Porque Deus já conhece o final da história. Ei, o teu desespero não desespera Deus. As tuas crises não colocam o céu em crise. A tua vontade de parar, a tua vontade de desistir não faz Deus mudar o projeto. Porque Deus já conhece o final da história. A Bíblia diz que o fim das coisas é muito melhor do que o começo. Eu não sei como você começou o ano de 2024, mas em nome de Jesus eu quero declarar: você vai terminar muito melhor do que começou. Deus já conhece o final da história. Pastor, como assim? Por que Deus não se desespera? Porque Ele sabe que no final da história, Satanás e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ele sabe que no final da história, os vencedores reinarão com o Senhor eternamente. Ele sabe que no final da história, aquele que crê e foi batizado será salvo. Ele sabe que no final da história, aquele que se apegar à palavra dele vai viver todas as suas promessas. É porque no final da história, ele sabe que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele já conhece o final da história. Às vezes nós nos desesperamos por um momento e esquecemos que Deus não é momento, que Deus é eterno. Às vezes nos desesperamos por um momento. Pastor, ela fez isso comigo. Pastor, eu perdi o emprego, uma porta se fechou. Momento. Pastor, eu tive uma grande perda. Momento. Deus está querendo conversar com alguém que olha para a eternidade. E na eternidade você é conhecido. Você sabia? Na eternidade você você é nomeado. Pastor, nomeado como assim? Na eternidade você é conhecido como mais do que vencedor. Por isso, aquele que crê na palavra e entende isso, não pode se desesperar por um momento. Entender que Deus tem uma eternidade. O detalhe é que às vezes, no momento, no Cronos, Deus permite a história te marcar. Para que você venha marcar a história. Hoje eu posso dizer, eu carrego muitas marcas da história. Mas cicatrizes são marcas de quem venceu a dor. Cicatrizes são marcas de quem venceu. E hoje eu posso olhar para trás e dizer: em tudo há um propósito. Em tudo existe um propósito. Existe propósito até na perda. Que às vezes o que nós chamamos de perda, o céu chama de livramento. Existe propósito até na dor. Porque às vezes a dor é que nos aproxima do altar do Senhor. Existe propósito até na falta. Porque às vezes é na falta que o Jeová Jiré se manifesta na nossa história. Então Deus conhece o final da história. E por conhecer o final da história, eu posso dizer para você com certeza, o céu está tranquilo e muito confiante. Por isso, nos resta a crer e confiar em Deus. Porque a fé que me leva a fazer, é a fé que me leva a descansar. Isso foi só uma introdução, agora eu começo a pregar. A Bíblia diz que certo dia, Jesus estava ali, depois de realizar um grande milagre junto ao lago de Genezaré. Ele chega numa das cidades circunvizinhas ali, e de repente aparece um homem cheio de lepra. A lepra que hoje tem cura, à época não tinha. A lepra é uma doença degenerativa. Como assim, pastor? A lepra é uma doença onde a pessoa vai tendo a sua derme, a sua pele, sendo apodrecida aos poucos, sem perceber. Existem casos de leprosos que perdem partes do corpo sem perceber. Perde a orelha sem perceber, perde um dedo da mão sem perceber, porque vai necrosando aquela parte e a pessoa vai caminhando pela vida acumulando perdas. Esse era o leproso. Quantas pessoas chegaram até aqui hoje e, entre aspas, entre parênteses, leprosas? Perderam algumas partes da sua vida sem perceber. Perdeu a alegria sem perceber. Perdeu a esperança sem perceber. Perdeu a vontade de se relacionar sem perceber. Perdeu o interesse em servir a Deus sem perceber. Leprosos espirituais que andam pela vida acumulando perdas. Essa é a história de um homem leproso. E a Bíblia diz que esse leproso já estava no estágio avançado da lepra. No estágio muito avançado. A Bíblia faz questão de dizer, Lucas faz questão de dizer, no estágio terminal da lepra.
Já não havia tanta esperança para ele mais. E talvez a pergunta desse homem era a pergunta que muitos de nós fazemos: por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que na minha história? Por que na minha saúde? Afinal de contas, eu só queria ter uma vida normal. Eu só queria crescer, me tornar um adolescente, um jovem, casar, ter filhos. Mas as perguntas desse homem seriam essa: poxa vida, eu só queria ter uma família. Eu só queria ter uma vida normal. Eu só queria poder trabalhar. Eu só queria poder prosperar. Eu só queria poder no domingo de manhã estar aqui na igreja, nessa alegria, nessa atmosfera alegre de milagres. Só queria isso. Só que ele não podia. Deixa eu falar uma coisa para você que tem uma necessidade hoje aqui. Você tem muito mais motivo para agradecer, viu? Você tem muitos motivos para agradecer. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar aqui nessa manhã e você está? Seja grato, porque a gratidão é a maior oração de multiplicação que existe, se torna gratidão. Pastor, me prova isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus pega na sua mão 5 pães e 2 peixes. Pega 5 pães e 2 peixes e Jesus não ora por multiplicação. A Bíblia diz que Jesus pega aquele pedaço de pão, ergue aos céus e diz: Pai, graças te dou. Quando ele desce, ele reparte e acontece a multiplicação. Porque a gratidão é a maior oração de multiplicação que existe. É a oração mais poderosa de multiplicação que existe. A Bíblia diz que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Lázaro morto, e Jesus não ora por ressurreição. A Bíblia diz que Jesus, tirando os olhos do túmulo de Lázaro e erguendo os olhos aos céus, ele diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Tem horas na vida que você tem que tirar o olho da tua crise, tirar os olhos da tua crise, tirar o foco da tua crise e elevar os seus olhos para o céu. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ei, levanta a tua cabeça e olha para o céu. O teu socorro não virá de baixo, o teu socorro virá de cima. A tua provisão não virá de baixo, a tua provisão virá de cima. Dá para olhar para cima chorando, dá para olhar para cima com dor, dá para olhar para cima sofrendo, porque eu elevo os meus olhos para os montes, porque o meu socorro vem de lá. Jesus tira os seus olhos de Lázaro do túmulo da morte e olha para cima e diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre, sempre, sempre me ouve. E quando ele olha para Lázaro, para o túmulo de Lázaro, ele não olha para ver se vai dar certo. Ele libera um decreto: Lázaro, sai para fora. E de repente Lázaro saiu. Por isso, para você que talvez esteja leproso em alguma área da tua vida, hoje é amanhã de agradecer por todas as coisas que você tem. Agradecer pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pela tua saúde, pela tua igreja, pelos teus pastores. Agradecer por tudo, porque afinal de contas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de coisas serem acrescentadas na tua vida. É tempo de valores serem acrescentados na tua vida. É tempo de pessoas serem acrescentadas na tua vida. Mas para isso, continua agradecendo. Continua agradecendo, porque Deus continua soberano. O detalhe é que às vezes Deus permite a história te marcar antes de você marcar a história. As perguntas desse homem talvez se pareçam muito com as nossas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse homem era cheio de porquês. Ele vivia uma vida desacreditada. Não sei se já aconteceu com você. Depois que você chegou na igreja, parece que um monte de problema aconteceu. Tipo, eu cheguei na igreja, um turbilhão de problema, e na verdade não aconteceu. Aqueles problemas sempre estiveram lá. O detalhe é que agora você tem uma nova expectativa. Aquilo que você já estava acostumado a conviver com aquilo, na verdade hoje você olha para Jesus e fala: ué, o que era impossível para mim não é impossível para Ele. Então Ele pode mudar a minha casa, Ele pode mudar a minha família, Ele pode mudar a minha saúde, Ele pode alterar a minha plataforma, o meu destino, Ele pode alterar. Esse homem vivia uma vida desacreditada. Só que a Bíblia diz que é até encontrar Jesus. Eu vivi essa vida desacreditada, sem esperança, porque o diabo soprava na minha mente e dizia assim: Eduardo,
você vai ter o mesmo fim do teu pai. Eu ouvi essa voz por várias vezes. Uma vez em BH, depois de um dia, eu trabalho com consultoria tributária, faço planejamento tributário. Cheguei numa sexta-feira em Belo Horizonte, morava numa cobertura. E naquele dia eu estava tão vazio, mas tão vazio, eu subi para a cobertura e naquele dia nada ia me preencher. Não era sexo, não era bebida, não era festa, não era nada. E eu subi naquela cobertura e eu lembro da voz falando assim: Eduardo, você vai ter o mesmo fim do teu pai. Você vai ter o mesmo fim do teu pai. Faz. Mas eu acho que naquele momento a oração da minha avó me sustentou. Não brinca com a mulher de oração não, viu, irmãos? Orações me sustentaram ali naquele momento e eu fui fortalecido. Falei assim: pula você, eu não vou pular. E eu só estou aqui porque um dia eu entendi. Eu acreditei. Só estou de pé aqui porque um dia o Senhor deixou a história me marcar para eu poder marcar a história. Eduardo, por que você está falando isso? Porque a minha vida era uma vida vazia até o dia em que eu entrei na igreja. Eu me lembro como eu entrei. Não me lembro como foi o culto, só me lembro como eu entrei. E no final eu estava aqui de joelhos dobrados diante do altar, com as duas mãos para cima, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida e te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha história. Talvez você viva uma vida desesperançosa, mas é até encontrar Jesus. Talvez a expectativa é baixa, talvez você venha acumulando perdas, mas até encontrar Jesus. Porque depois que você encontra Jesus, tudo muda. A ótica muda, as prioridades mudam, a expectativa muda. Você passa a olhar a vida com olhos de esperança, e você passa a olhar até as perdas enxergando. Existe um propósito nisso. Eu posso não saber qual o propósito, mas com certeza Deus tem um propósito nisso. Ele vivia essa vida desacreditada até encontrar Jesus. Para ele a lepra não tinha mais jeito, até encontrar Jesus. A Bíblia diz que, vendo Jesus, esse leproso, vendo Jesus, ele toma uma atitude. O detalhe é que muitos de nós estamos na igreja, estamos na comunhão dos santos, estamos numa atmosfera de milagres, de vida nova, de uma nova história, e deixamos Jesus passar como se nada estivesse acontecendo. Ei, nós estamos no melhor lugar de Orlando nesse domingo de manhã. Nós estamos na melhor atmosfera nesse domingo de manhã. A Bíblia diz que quando ele percebeu Jesus passando, sabe o que ele fez? Ele ficou olhando assim, ó. Jesus está passando ali. Não. Porque quem quer viver milagre tem que tomar posição de quem quer viver milagre. Quem quer viver milagre tem que ter postura de quem quer viver milagre. A Bíblia diz que, vendo Jesus, ele se prostrou. Ele se prostrou. Ele se prostrou. E quando ele se prostrou, ele fala algo para Jesus. Não é aqui em Orlando não, tá, gente? É lá em Uberaba. Tem gente que vem para a igreja, parece que está num shopping center. Eu vou ali. Meu clube social, eu vou ali. Tem flamenguista aqui? Misericórdia, eles estão ali. Rapaz, eu tomei um susto quando eu te vi. Eu falei: Regiane, é o cara da tropa de elite ali, Regiane. Parece que tá indo no jogo do Flamengo, aquela tristeza. Ei, vendo Jesus, o que você faz quando você vê Jesus? Quando a presença de Deus se manifesta, quando essa alegria se manifesta, quando essa graça se manifesta, quando essa unção, essa atmosfera maravilhosa se manifesta. De tantos lugares que você poderia estar num domingo pela manhã, você está no melhor lugar de Orlando. Você está na melhor atmosfera de Orlando. Você está no melhor lugar. Fala com alguém aí: estamos no melhor lugar. Estamos no melhor lugar. Estamos no melhor lugar. Estamos no melhor lugar. A Bíblia diz que esse homem, vendo Jesus, ele se prostrou. O detalhe é que tem muita gente que precisa de um milagre, mas não tem a humildade de se prostrar. A soberba precede a queda. Tem muita gente que precisa de um milagre. Não é aqui em Orlando não, viu, gente? É lá em Uberaba. A mulher vem para a igreja, o Espírito Santo está falando.
O Espírito Santo está tocando. As lágrimas estão querendo descer. Ela está assim: eu não posso borrar minha maquiagem. Ai, irmão, deixa a unção te pegar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito te... Pastor, mas se eu começar a pular num culto desse aqui, o que eles vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. O detalhe é que Deus está querendo tocar na tua vida, te encher do fogo dele, te encher da graça dele, te encher da presença dele. Tem muita gente que precisa de milagre, mas não tem a humildade de se prostrar. E detalhe, humildade não tem nada a ver com poder aquisitivo. Porque tem gente muito pobre, que se você der uma folha para ele subir, meu irmão do céu, é perigosíssimo. Perigoso. Agora tem gente muito bem de vida, que tem um coração simples, inclinado, um coração generoso, voluntário. Tem gente que precisa de um milagre, mas não tem a humildade de se prostrar. Mas a Bíblia diz que esse homem se prostrou. E quando ele se prostrou, ele inverte o fluxo do milagre. Ele inverte o fluxo do milagre. Na verdade, ele quem precisava. Mas ele chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser. Inverta o fluxo do milagre. Porque às vezes a gente chega na igreja: Senhor, me dá. E é bíblico pedir. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. É bíblico isso. Mas esse homem, ele teve a capacidade de, dentro da tua necessidade, inverter o fluxo do milagre. Ele chega e diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Talvez essa daqui seja uma das orações mais difíceis de ser feitas. Sabe qual a oração mais difícil de ser feita, na minha opinião? E essa aqui a gente não gosta de fazer. Porque quando a gente tem a consciência do que nós estamos falando, a coisa pesa. Ali: Pai, seja feita a tua vontade. Difícil de orar isso, hein? Cadê os solteiros da igreja? Essa tristeza aí que vocês estão vendo, viu, gente? Cadê o povo mais feliz da terra, os casados da igreja? Esse fingimento aí que vocês estão vendo, essa alegria toda não. Olha lá, ó. Isso é desespero, hein? Isso é desespero. Imagina o solteiro só chega: pai, se 2024 eu não casar, eu vou sair da igreja, viu? Tô te avisando. Agora imagina você orando: pai, ser solteiro é ruim demais, mas seja feita a tua vontade. Esse homem inverte o fluxo da bênção. Ele chega e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele está dizendo assim: Pai, manifesta a tua vontade na minha vida. Ei, sabedoria. Porque conhecemos a palavra, e a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é. Ela não foi, ela nem será. Ela é. Em todo tempo, ela é. Pela eternidade ela é. É como, pastor? Boa, perfeita e agradável. Deixa Deus te movimentar, que você vai experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável. Deixa Deus tirar, que ainda tirando a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixa Deus acrescentar, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o que eu faço, pastor? Permaneça na vontade. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, sabe o que Jesus responde para ele? Ei, eu quero. Está leproso? Eu quero que você seja limpo. Pastor, perdi muita coisa pela vida. Ei, Jesus quer que você seja restaurado. Totalmente restaurado. Totalmente restaurado. É da vontade do Senhor que você seja restaurado. Para quê, pastor? Para que você seja um testemunho vivo, andando por Orlando, dizendo: ei, eu conheci Jesus e Ele mudou a minha vida. Eu conheci Jesus e Ele curou as minhas lepras. Eu conheci Jesus e o que eu tinha perdido pela vida, Ele me deu. E agora eu posso dizer: eu tenho o Senhor na minha vida. Eu conheço o Jeová Jiré. Eu conheço o Jeová Nissi. Eu conheço o Jeová Rafá. Eu conheço a justiça de Deus, eu conheço a prosperidade de Deus, eu conheço a cura de Deus, eu conheço a alegria de Deus, eu conheço a vida de Deus. Jesus está dizendo para alguns assim: sim, eu quero. Sim, eu quero. Talvez a sua pergunta também é essa: por que eu?
Você chega aqui hoje e o Senhor está dizendo com você: sim, eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas pastor, mas por que eu tive que passar por tudo isso? Por quê? Por que eu tive que passar por todas essas perdas? Por quê, pastor? Porque talvez foi essa lepra que te trouxe até aqui hoje. Deus é tão poderoso que Ele usa até a lepra a teu favor. Talvez foi essa perda que te trouxe aqui hoje. Talvez foi essa decepção que te trouxe aqui hoje. O abandono que te trouxe aqui hoje. A porta que se fechou que te trouxe aqui hoje. Porque Deus é tão soberano, mas tão soberano, que aquilo que parece que é para nos prejudicar, Ele usa para nos movimentar em direção à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O detalhe é que enquanto você estava se perguntando por quê, Deus estava trabalhando. Você dizendo: o que eu fiz? E Deus estava trabalhando. Porque Deus sempre trabalha para quem nele confia. Por isso, 2024 é o ano de nós despertarmos a nossa confiança em Deus, a nossa plena confiança no Senhor. Colocar a nossa vida, nosso ministério, o nosso tempo, tudo em favor do Senhor, para que Ele leve tudo isso para o melhor lugar, para a melhor atmosfera, para o melhor ambiente, para o melhor destino. Enquanto a gente está perguntando assim: por quê? Por quê? Por quê? Deus está trabalhando. Nós ficamos tentando perguntar para Deus assim: Deus, por quê? E Deus, pela história, tentando nos explicar para quê. Eu já perguntei por quê. Hoje eu entendo o motivo, o para quê de Deus. Eduardo, para quê? Porque hoje, isso não foi uma, nem 5, nem 10, nem 20, nem 30 pessoas dentro da piscina comigo, no momento do batismo, que falam assim: pastor, eu entrei por essa igreja aqui, entrei para me despedir, para tirar a minha vida, mas quando eu ouvi o teu testemunho, aquele testemunho foi usado por Deus para salvar a minha vida. Hoje eu entendo para quê. Que Deus usou o leão, que Deus usou o gigante. Por isso, permaneça no propósito, permaneça na vontade, seja grato. Você tentando perguntar por quê e Deus querendo explicar para quê. Porque existe um motivo nas dores, existe um motivo na perda. E nesse texto aqui a Bíblia diz que Jesus lhe tocou. Às vezes, para perceber que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, Deus permite algumas coisas. Mas é amanhã de você estender a mão da fé, porque a mão da graça salvadora está nesse lugar. Estender a mão da fé, mas a mão da graça que restaura está nesse lugar. A graça que favorece, a graça que transforma, a graça que é poderosa, que protege. É amanhã de estendermos a mão da fé. Tem fé aí? Pergunta para alguém: tem fé aí? Jesus disse para ele: eu quero. Porque até aqui a história te marcou, mas chegou a hora de você marcar a história. A partir desse dia a vida dele mudou, e a partir desse dia aqui a vida de muita gente vai mudar. Pastor, por quê? Até aqui ele contava as histórias dos outros, mas daqui para frente ele conta a história dele. Porque ele pode dizer: eu conheço Jesus, a minha saúde conhece Jesus, a minha vida conhece Jesus. Ei, que você passe a contar os seus próprios testemunhos, as suas próprias histórias. A provisão vai se manifestar na tua vida, a alegria vai se manifestar na tua vida, a salvação vai se manifestar na tua casa, a paz que excede todo entendimento vai se manifestar na tua casa. Você vai conhecer um Deus poderoso, um Deus presente, o Deus que você pode dizer: verdadeiramente, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque eu tenho o Senhor. O centro da tua vida vai mudar, porque a partir do momento o centro da tua vida se torna o Senhor, e quem tem Deus tem tudo. Sinta a paz do Espírito de falar isso aqui. Se alguém passa por depressão, desejo de suicídio, eu descobri como ser curado disso. Vou até escrever um livro sobre isso. Eu descobri como ser curado disso, porque toda a minha expectativa durante muito tempo da minha vida era depositada no meu pai. E eu pensava: poxa vida, como que a pessoa mais importante da minha vida pode me abandonar? Mas como ser restaurado disso? Entendendo
que uma pessoa mais importante do que aquela que te deixou decidiu te amar. Uma pessoa mais importante do que aquela que te abandonou decidiu te abraçar. E quando eu olho para a cruz, eu vejo alguém mais importante, que quando olha para mim diz: Eduardo, se pessoas importantes na tua vida te abandonaram, eu estou aqui. Eu estou aqui, de braços abertos. E te falar, que o meu sonho era chamar alguém de pai. Hoje eu posso dizer: eu tenho um pai. Glória a Deus. Você tem um pai. E a Bíblia diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, ali ele estará. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o pai está na casa. O pai está na casa. Por isso, talvez cheio de perdas você chegou até aqui. Cheio de feridas você chegou até aqui. Mas você veio para encontrar com o pai. O pai que cura. E olha o que Jesus responde para esse moço. Depois dele ser curado, sabe o que Jesus fala com ele? Vai e se apresenta ao sacerdote. Vai e se apresenta ao sacerdote. Pastor, por quê? Porque tem muita gente, pastor Léo, provavelmente você já conviveu com isso muito, que vem cheio de feridas, cheio de perdas, cheio de vazio, com muitas necessidades. Aí Deus responde a oração e a pessoa troca o abençoador pela bênção e não volta mais. Pessoas que foram limpas aqui, curadas aqui, transformadas aqui, restauradas aqui, providas aqui, depois que recebe a bênção, vai. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Que gratidão não é para onde eu vou, gratidão é ter para onde voltar. Gratidão não é para onde eu vou, gratidão é ter para onde voltar. Jesus fala com ele: vai, e se apresenta ao sacerdote. Quando Abraão e Isaac, Deus dá ordem para Abraão e para Isaac, para eles subirem em Moriá, a Bíblia diz que eles estão subindo Moriá, quando de repente Isaac olha para o pai Abraão e fala assim: pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro? E a Bíblia diz que eles estão subindo Moriá. Isaac pergunta para o pai: pai, eu estou vendo fogo e estou vendo lenha. Pastor, o que é isso? Eu aprendo, porque dá para subir na vida carregando fogo e lenha. Dá para subir na vida carregando fogo e lenha. Dá para prosperar carregando fogo e lenha. Dá para vencer em Orlando carregando fogo e lenha. Dá para ser feliz carregando fogo e lenha. Dá para encontrar o amor da sua vida carregando fogo e lenha. Dá para acessar lugares incríveis e absurdos carregando fogo e lenha. Não deixe o fogo e a lenha. Não abandone o fogo e a lenha. Deus já está te abençoando, mas Ele vai te abençoar ainda mais. Deus já está te prosperando, mas Ele vai te prosperar ainda mais. Deus já está fazendo obra na tua vida, mas essa obra é só o começo, porque essa obra ainda é muito maior. Mas não se esqueça, dá para subir na vida carregando fogo e lenha. Dá para subir na vida carregando fogo e lenha. Então, Jesus diz: vai e mostra ao sacerdote. Porque gratidão não é para onde eu vou, gratidão não é destino. Gratidão é ter para onde voltar. Você pode prosperar muito, você pode enriquecer muito, você pode acessar lugares incríveis, mas não se esqueça de voltar para o lugar que você recebeu a palavra. E para encerrar, eu fiz a seguinte pergunta para o texto: pai, mas por que o Senhor às vezes permite tanto tempo para depois mostrar? Por que o Senhor não resolveu meu problema lá atrás? Por que o Senhor não me curou dessa depressão lá atrás? Por que o Senhor permitiu eu ter várias e várias crises de suicídio e não resolveu isso logo? Por que a pessoa às vezes é acometida de um tumor e não resolve isso logo? O Senhor demora às vezes 6 meses, 1 ano. Pessoas em casa precisando de um milagre, o Senhor não faz do dia para a noite. Por que o Senhor demora tanto? Por que é tanto tempo para fazer? Aí Deus me respondeu assim: Eduardo, porque é o seguinte, eu não tenho problema em resolver o teu problema rápido, mas o detalhe
que o Eduardo que você se tornou não se faz do dia para a noite. Um Moisés não se faz do dia para a noite. Um José não se faz do dia para a noite. Essa mulher vencedora aí não se faz do dia para a noite. Esse homem vencedor aí não se faz do dia para a noite. Esse jovem cheio de Deus não se faz do dia para a noite. Então por isso que às vezes Deus não responde do dia para a noite. É porque Deus está construindo o homem e a mulher que Ele quer. Deus está forjando o homem e a mulher que Ele quer. Deus está erguendo o homem e a mulher que Ele quer. Porque um homem e uma mulher tão vencedor assim não se faz do dia para a noite. Na verdade, nós temos pressa demais. Só que Deus não tem a pressa que nós temos. Pensa comigo. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus poderia ter criado todas as coisas em um só dia, sim ou não? E por que Ele não criou? Porque Deus não tem a pressa que nós temos. Sabe o que eu aprendo? Que nós temos que entender que é possível desfrutar do processo, sabendo que o Senhor certamente está cuidando de todas as coisas. Que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E que no processo Deus está construindo, forjando e levantando uma mulher imbatível, uma mulher incorruptível, um homem forte, governante, cheio de Deus, cheio de unção e de autoridade. Pastor, por quê? Porque se Deus não fizer assim, você não consegue carregar o tamanho da bênção que Ele vai te dar. Porque se não for assim, você não conseguirá carregar o tamanho do milagre que Ele vai te dar. Então Deus está usando o processo para te fortalecer. Eu queria te convidar a ficar sobre os teus pés, para que nós possamos juntos orar. Sabe como que essa história termina? Olha como essa história termina. Lucas capítulo 5, verso 15 diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Ei, o que se dizia a respeito do leproso, e olha que não era para contar para ninguém o milagre, era para apresentar só diante do sacerdote. Mas o texto diz: mas o que se dizia a teu respeito, se divulgava mais e mais. Pastor, o que é isso? Quando Deus decide esconder alguém, ninguém consegue mostrar. Mas quando Deus decide mostrar alguém, ninguém consegue esconder. Quando Deus decide mostrar alguém, ninguém consegue esconder. Porém, o que se dizia a seu respeito se divulgava mais e mais. Só que tem que ter um motivo. Essa divulgação tem que ter um motivo. Essa propaganda do milagre tem que ter um motivo. Porque o evangelho não é apenas o que Deus faz em mim, é o que Ele faz através de mim. Olha o que diz o texto: porém o que se dizia a teu respeito, cada vez se divulgava mais e mais, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Pastor, o que é isso? O que Deus vai fazer na tua vida vai mudar a história de muita gente. O que Deus vai fazer na tua casa vai mudar a história de muita gente. O que Deus vai fazer nos teus negócios vai abençoar a vida de muita gente. Tem muitas famílias que serão abençoadas através da bênção de Deus na tua vida. Tem muitas famílias que serão prosperadas através da prosperidade de Deus na tua vida. Tem muitas pessoas que encontrarão a esperança através daquilo que Deus está fazendo na tua vida. A Bíblia diz que cada vez mais grandes multidões corriam atrás de Jesus para também serem curadas da sua enfermidade. Pastor, o que é isso? Esse é o poder do evangelho, que me transforma e transforma outras pessoas. Afinal de contas, gente doente adoece pessoas, mas gente curada cura pessoas. E eu quero nessa manhã de domingo tão abençoada orar por pessoas. Pessoas que vieram acumulando perdas, pessoas que chegaram aqui cheias de porquês, pessoas que chegaram aqui indagando ao Senhor o motivo de muita coisa. Mas hoje você tem uma palavra. É que às vezes antes de marcar a história, Deus permite a história marcar você. Só que também chega um momento que você encontra com o Senhor e Ele também te diz: ei, eu quero, seja limpo,
seja limpa. Por isso nessa manhã eu te convido a fechar os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E talvez num ato de humildade diante de Deus, prostra o teu coração diante do Senhor. Começa a falar para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a história da minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a história da minha vida financeira, da minha vida sentimental. Se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer uma grande obra nessa manhã. Começa a falar com o Senhor. Começa a colocar a tua vida diante de Deus. Você está aqui. Você já está aqui nessa manhã. Você está diante do Senhor. Vivi uma vida desacreditada até encontrar Jesus. Vivi uma vida sem esperança até encontrar Jesus. Ei, o Pai está na casa. O dono do milagre está na casa. Aquele que faz está na casa. Aquele que abre porta onde não tem porta está na casa. O Deus do impossível está na casa. O Criador dos céus e da terra está na casa. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é difícil para o nosso Deus. O Pai está na casa. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa manhã, Pai. Graças nós te damos porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse lugar. Obrigado por esse tempo, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu apresento vidas diante do Senhor. Eu apresento lares diante do Senhor. Eu apresento famílias diante do Senhor. Ah, Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o grande El Shaddai. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é aquele que nos dá uma nova história, Deus. Eu oro nessa manhã por pessoas, Deus, que estão aqui, Deus, que vieram acumulando perdas, Deus, que talvez não entenderam o motivo de tantas coisas acontecerem. Talvez chegamos aqui apresentando os nossos porquês, Pai, mas declaramos que chegou o tempo de marcar a história. Deus, eu declaro a tua bênção sobre eles, Pai. Que aquilo que o Senhor fizer na vida deles, ó Pai, seja bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Deus, cura quem precisa de cura, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Dê a paz para quem precisa de paz. Se alguém aqui precisa de alegria, o Senhor é a nossa alegria, Deus. Se alguém aqui precisa de uma resposta, Deus, o Senhor é a nossa resposta. Se alguém precisa de provisão, o Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor. Por isso, Pai, tenha liberdade nesse lugar de fluir com o teu poder, de fluir com a tua bondade, de fluir, ó Deus, com tuas bênçãos, ó Deus. Que nós nessa manhã de domingo, ó Deus, possamos também contar o nosso testemunho. Eu declaro isso sobre vidas, sobre lares, sobre famílias, sobre projetos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tem alguém para dizer amém comigo aqui? Glória a Deus, olha para mim. Ei, você tem duas escolhas a fazer com essa palavra. Ou você pega essa palavra e fala: poxa vida, gostei dessa palavra, essa palavra é muito legal. Ou você pega essa palavra e carrega ela para a tua semana. Para a tua semana. Para a tua semana. Para a tua semana. E certamente nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. E certamente nós veremos a bondade do Senhor agir na nossa vida, na nossa família, aqui em Orlando. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê as mãos uns para os outros aí, vai. Fecha os corredores. Fecha os corredores, isso. Dê as mãos. Dê luz na casa. A palavra foi pregada. A oração já foi liberada. Só que eu quero fazer um convite especial para aqueles que receberam essa palavra no coração e perceberam que Deus de fato falou, mesmo que de uma forma coletiva, particularmente contigo, como uma flecha no coração. O pastor Eduardo disse
que leva tempo para construir aquilo que Deus deseja na sua vida. Ao mesmo tempo, leva tempo para desfazer o que nós construímos. Não é só sobre o que Deus está fazendo no sentido de construção, mas é sobre aquilo que Ele também está desfazendo dentro daquilo que nós construímos. E tudo isso leva tempo. Quando na verdade, muitas vezes, até mesmo o Senhor está fazendo e a gente está desconstruindo. A gente tem que parar com isso. Essa palavra pegou meu coração. Essa palavra pegou meu coração. Quando Ele disse assim, ó: por que Ele não faz na hora que queremos e do jeito que queremos? É porque para construir o homem e a mulher que Ele deseja, leva tempo. Aí na hora clicou no meu coração: pois é, da mesma forma também que desconstruir os homens e as mulheres que nós temos nos tornado. Assim como leva tempo construir, leva tempo desconstruir. E quando você compra às vezes um terreno que tem algum edifício, e muitas vezes você tem que colocar ele no chão, você desconstrói. Eu chego em casa às vezes, e aí eu vou dizer: amor, o que está acontecendo aqui? O sofá está de um lado, a cadeira está para o outro, uma bagunça. Eu vou dizer: o que está acontecendo aqui, amor? Ah, vou dizer: estou arrumando. Não pode, gente. Está arrumando. Porque aos olhos de quem está fazendo, já está tudo organizado. Mas é necessário desconstruir para construir. É o que Ele está fazendo. É exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. Ele está construindo? Está. Mas Ele também está desconstruindo. E às vezes você acredita que é mais desafiador do que construir? Desfazer hábitos, desconstruir manias, jeitos. É terrível. E quando Deus constrói, vai respondendo às nossas orações, e Ele vai construindo. Aí de repente, quando chega aqui, ó, a gente quer chutar o castelo. Aí somos nós que queremos desconstruir o que Deus construiu, porque não conseguimos lidar com aquilo que o pastor Eduardo disse: momento. Ele falou aqui forte, enfatizou: momento. Bagunça tudo. Gestão da emoção. Para construir precisa de tempo. Para desconstruir uma pessoa que passou por um divórcio, agora para construir novamente. Uma pessoa que Deus deu a ela um casamento, e por algum motivo desconstruiu o que Deus deu. Olha para você ver. Tem tudo isso aqui. Você sabe o que é que nós precisamos? Agarrar de fato essa palavra aqui, ó. Levar para a semana de fato, de que Deus não tem compromisso com os nossos prazeres. Deus tem compromisso com o propósito eterno gerado no céu para que você viva na terra. Ele não tem compromisso nem com seus pedidos aqui ou ali. Ele tem compromisso com aquilo que o pastor disse. É quando você muda o eixo. Senhor, não é sobre o que eu quero, é sobre o seu desejo. Não é sobre o que eu sonho, é sobre os seus sonhos. Se o Senhor quiser, eu estou aqui para receber. Eu quero demais, mas eu coloco nas tuas mãos. Tem gente aqui que precisa tomar essa decisão hoje. A oração que o pastor Eduardo fez aqui, ó, maravilhosa, já é suficiente. Mas eu acredito que nós precisamos responder a essa pregação. Mas responder de forma, de fato, responsiva. Eu não vou me apressar sobre aquilo que Deus está construindo. Eu não vou bloquear a mão de Deus de desconstruir o que precisa ser desconstruído. E eu não vou desconstruir aquilo que Deus construiu. Esses três elementos. Eu me prostro em humildade, como foi dito também. Não é sobre o desejo do Pai em fazer, é sobre a disposição de se prostrar. É sobre a falta de disposição em se prostrar. Não, hoje nós vamos responder isso aqui. Construa em mim o que o Senhor precisa, desconstrua em mim o que precisa ser desconstruído, e por favor, me salve de mim mesmo. Eu não quero desconstruir aquilo que o Senhor tem construído
no decorrer dos anos. Eu não vou fazer isso. Vou contar até 3. Se essa mensagem veio ao seu coração e você entende ela como uma mensagem de encorajamento, como uma mensagem de cura, como uma mensagem de refrigério, mas também com uma mensagem de responsabilidade. Responsabilidade. O dono do tempo sabe o tempo de liberar o que ele precisa liberar na sua vida, mesmo que você queira demais. O dono do tempo conhece. Eu vou contar até 3. Se é contigo essa palavra, se é contigo essa palavra liberada do pastor Eduardo, você vai responder apertando 2 vezes as mãos das pessoas que estão segurando as suas mãos. Só isso que eu peço. Vou contar até 3. Se é contigo, você aperta 2 vezes. Ah, meu amigo, eu vou apertar mesmo, sabe por quê? Porque eu sei que ele está construindo e eu estou impaciente. Eu também sei que ele está desconstruindo. Eu não estou entendendo porque amizades estão indo embora. Eu não estou entendendo porque recursos estão indo embora. É porque às vezes Deus está desconstruindo. O nosso Deus é o Deus que constrói, e o nosso Deus é o Deus que também destrói. Sabia disso não? Por exemplo, ele destrói o pecado. No nome de Jesus está ali o Deus que constrói, e o Deus que constrói está ali. E o Tchimfavaim está ali. Tem coisa na sua vida, amado, que Deus não deseja construir, Ele deseja destruir. Deixa eu falar com esse grupo de cá. Tem coisa na sua vida que Deus não deseja construir. A bênção dele é desconstruir, é destruir. Vaidade, soberba, orgulho, falta de perdão, infelicidade, depressão, sentimentos suicidas, esgotamento. Deus, Ele deseja desconstruir. Tem gente aqui que precisa ser desconstruído. Ninguém mais te ensina nada. Ninguém mais pode falar na sua vida. Você sabe tudo, você entende tudo. Como é que é esse negócio? Fala comigo um pouquinho. Para se tornar, é necessário deixar de ser. Deixar de ser aquilo que você mesmo fabricou, para assumir o que o céu está fabricando. A indústria do céu está aberta. Eu quero saber se os consumidores estão aqui. Vocês precisam consumir o que o céu tem, para serem fornecedores do que a terra não tem. Vocês precisam consumir o que o céu tem, para serem fornecedores do que a terra não tem. Aceite a desconstrução, para adentrarem nessa palavra. Essa palavra para mim hoje, cara, Eduardo, essa palavra para mim hoje foi norte. Linda palavra, lindo testemunho e linda palavra. Essa parada, tipo assim, ó, pra gente marcar a história nos marca primeiro. Eu já vivi isso quantas vezes? Meu Deus, não estou entendendo nada aqui, hein? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não fui valorizado? Por que não me chamaram? Por que eu não fui inserido? Por que eu não sei? Senhor, acontece para todo mundo, mas não acontece para mim. Que loucura é essa? E eu sempre ouvindo uma palavra profética: Deus tem algo na sua vida, e Deus tem algo na sua vida, e Deus vai te levantar. Mas que palavra é essa? Tá melhor o diabo falar, ué. Até que então a música fala que a última palavra vem de Deus, né? Eu posso ter um monte de palavra, mas a última vem do Senhor. E a última palavra sempre será melhor. 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 Nosso Deus é o que? Alfa e ômega. Ele é princípio e fim. Ele não é só o Deus do início, não. Ele é o Deus que finda coisas também na sua vida. Ele finda amizades. Ele finda ciclos. Ele finda negócios. Ele finda coisas na sua vida. Então não fique aí, ó, lamentando por aquilo que Deus tirou da sua vida. Para de ficar com saudade daquilo que Deus mandou embora. Se torne. A história te marcou, mas agora você está liberado para marcar a história. Porque aquele a quem Deus apresenta é ungido, mas quem se expõe é aparecido. Você não é um aparecido, você é ungido.
E não tem como esconder quem Deus apresenta. Agora eu vou contar até 3. Não é possível que você não está entendendo que algumas coisas não estejam acontecendo. Não é porque Deus não tem o desejo, é porque você precisa permitir que Ele desconstrua. Você precisa. Se é contigo essa palavra, nós vamos responder no altar. Pastor Eduardo, pastora Regiane, os meus pastores estarão todos aqui. Vão impor as mãos sobre a sua cabeça com óleo. Tem óleo aqui, ó. Com óleo. E nós vamos declarar, seja qual for a mentalidade atrofiada, eu declaro em nome de Jesus renovação de mente. Seja qual for o orgulho, a soberba, a confusão, eu declaro em nome de Jesus liberação. Tá vendo? Se você crê, você estaria falando amém junto comigo. Mas por que eu estou passando tanta dificuldade? Porque você é difícil. É difícil. Se você não fosse tão difícil, talvez você estaria mais aberto às leituras que Deus está fazendo. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque Deus deseja renovar seu entendimento hoje. Para de ficar se movendo por aquilo que os outros falam. Para de ficar indo na conversa dos outros. Se concentre naquilo que Deus tem na sua vida, meu amado. Olha essa palavra aqui, ó. A parada é contigo, mas o outro está leproso. Não, nós estamos leprosos. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Não mais. Essa palavra de hoje vai ficar registrada aqui no Lifehouse. Vai ficar registrado como um povo que decide ter sensibilidade, como um povo que decide arrancar do coração todo orgulho, toda prepotência, toda falta de humildade, para perceber que Deus deseja realizar. Mas não é na emoção, não, é na responsabilidade. Eu aceito a mão de Deus me desconstruindo. Pode fazer, faz o que o senhor quiser aí, pode mexer, eu aceito, pode mexer. Ah, mas eu tenho que tirar, pode tirar, pode tirar. Só não tira de mim uma coisa, como diz o rei Davi: só não tire de mim o teu espírito. Restante eu abro mão. Porque para crescer precisa aprender a abrir mão. Se é contigo, você vai apertar a mão 2 vezes. Mas pode apertar forte. Eu preciso dessa oração. Eu preciso dessa energia. Eu preciso desse ato de impor as mãos sobre mim com óleo. Eu preciso disso aí. Eu vou sair por essa porta preta, depois vou passar pela porta de vidro, e eu vou mudar o eixo da minha história devido a essa palavra. Eu não saio daqui hoje emocionado, eu saio daqui hoje posicionado para a transformação. É o que eu saio. 2, eu vou apertar essa mão. Eu vou. 3, aperte. Aperte. Eu assumo. Eu vou me tornar. A história me marcou, mas eu vou marcar a história. O meu trabalho me marcou, mas eu vou marcar meu trabalho. Esse país aqui me marcou. Tenho carros nas mãos, mas eu vou marcar esse país. Aleluia. Orlando me marcou, mas eu vou marcar Orlando em nome de Jesus. Quem está comigo fala amém. Vou contar até 3. Se alguém apertou sua mão, você arrasta ela aqui para frente. 1, 2, 3. Arrasta. Eu já tenho. Arrasta, venham os pastores, venham.